Começamos aqui. Bom, bem-vindo a todos. Vamos começar mais um CS News Talk. Hoje vamos fazer um CS News Talk que recebe, né? Vamos receber o professor Márcio, lá da Unigran Rio, Márcio Simão de Vasconcelos, né? É um homem que tem se dedicado à teologia, à literatura, à divulgação de conhecimento, escrita, né? E pregação da palavra, né, Márcio? Isso. Pessoal, o Márcio, eu vou ler aqui, que atrás dos livros tem o currículo do Márcio. Primeiro, o Márcio ele é pastor batista, né? Casado com a Miriam e também pai da Bruna, né? Ele mora em Petrópolis, no Rio de Janeiro, com a sua família. Bom, o Márcio, pessoal, ele se graduou em teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, obteve seu mestrado em teologia em 2014, sua graduação foi em 2019, né? Seu mestrado em teologia foi em 2014, sob a orientação do professor doutor Dom Joel Portela Amado, e o seu doutorado em 2018, relativamente recente, né, Márcio? Está fresquinho. Em teologia, sob a orientação da professora doutora Lúcia Pedrosa de Pádua. Ambos pela PUC-Rio. Pessoal, temos... O Márcio me presenteou quando eu conheci ele numa palestra do Arthur, lá da ABC2 do Rio de Janeiro, da UFRJ, né? Ele deu uma palestra lá sobre o C.S. Lewis. E quando eu vi a palestra, eu fiquei encantado. Eu falei para o Arthur, me passa o contato dele, né? E foi muito bom estabelecer esse contato. A gente começou a conversar ali, de vez em quando eu perturbo ele via WhatsApp, né? Mas a gente troca uma ideia legal. O Márcio foi super receptivo, foi uma pessoa aí com o coração aberto, e ele me presenteou com esse livro, que é uma maravilha, A Mística Cristã e a Literatura Fantástica em C.S. Lewis. Ó, só os tópicos principais. Pós-modernidade como lugar de reflexão teológica, mística cristã na contemporaneidade, mística cristã e literatura. Aí a outra parte, né? Essa é a primeira parte. A primeira parte está relacionada com a inter-relação entre mística cristã e literatura na contemporaneidade. Aí a segunda parte do livro é ensaios de literatura fantástica e mística cristã a partir de C.S. Lewis. Ele trata da mística cristã em C.S. Lewis, experiência pessoal e literatura, né? Literatura fantástica de C.S. Lewis como expressão da mística cristã e literatura fantástica como lugar da mística cristã. Então, esse livro é muito interessante, foi lançado pela Voz Acadêmica, da PUC-Rio, né, Márcio? Um selo da série Teologia PUC-Rio. É um livraço, é um livro muito legal, e tem vários livros interessantes na série, né? E temos um presente do Márcio pra gente, galera. O Márcio vai sortear, né, Márcio? Um livro desse. Como que a gente vai fazer o sorteio? Tem aqui o pessoal que entrou, tirando eu e o Márcio porque é escritor do livro, eu porque já tem, né? Mas eu vou pegar a ordem de entrada, o que está ordenado aqui nas entradas, vou numerar, e a gente vai fazer o sorteio, o João vai fazer o sorteio para a gente, o número que sair lá vai ser o número escolhido, ok? Certo, pessoal? Outro texto interessante, que é justamente o tema da nossa palestra de hoje, é Teologia e Literatura Fantástica, a Redenção na Trilogia Cósmica de C.S. Lewis. Esse texto aqui, eu mandei um link de ambos os textos no nosso grupo, né, para um monte de pessoas. Quem não ganhar o livro pode adquirir, né, Marcos? Pode comprar aí, tem na Amazon. Bom, pessoal, sem mais delongas, eu vou deixar agora a exposição, a fala da exposição do Márcio. Gostaria de agradecer em nome do grupo do C.S. Lewis Talk a exposição do Márcio para participar da nossa reunião, né? Esse ano a gente montou um cronograma e fiquei bastante feliz pela confirmação aí da
palestra do Márcio, então vai ser algo excelente, né? É um grande professor, um grande pastor, né? Fala com uma convicção, com paixão, né? E isso é muito bom. Márcio, a palavra está com você e muito obrigado mais uma vez. Obrigado, David. Eu que agradeço, em primeiro lugar, o convite. É sempre bom estar aqui com vocês, é sempre bom conhecer outras pessoas que também estudam Lewis. Acho que aqui seria o momento de fazer 3 vivas a Lewis, né? Mas depois a gente faz um culto em adoração, tá bom? Tem um altar aqui em casa para ele. Brincadeiras à parte. É muito bom conversar sobre Lewis, é muito bom falar sobre literatura fantástica. E no meu caso, o que eu tento fazer? Eu tento fazer relação entre literatura fantástica e teologia, né? Então, como o David falou, minha formação é em teologia, e desde a graduação, eu decidi estudar o Lewis a partir da teologia. Então, na graduação, estudei as Crônicas de Nárnia. Na especialização, eu falei sobre o mito em Lewis, aí até virou um livro chamado Canto de Aslan, foi publicado pela Reflexão. Aí, no mestrado, é a dissertação do livro que o David falou, esse aqui, da Teologia e Literatura Fantástica. Qual é a ideia aqui? É pegar um tema da teologia, a redenção, abordar o tema da teologia, dessa redenção na história do cristianismo, como é que esse tema foi pensado, como é que ele foi refletido, e perceber que na literatura fantástica do Lewis há espaço para falar desse tema e ir até mais além do que a própria história dogmática do tema foi. Então, seria uma perspectiva como essa. E a tese de doutorado, que é o que vai ser sorteado aqui, o Mística Cristã e Literatura Fantástica, é pensar sobre a experiência mística, né? Ou seja, o âmago de qualquer experiência religiosa, aquele encontro com o sagrado, que na tradição cristã é o encontro com Cristo ressuscitado. Esse encontro que não cabe na linguagem, esse encontro que é superior à racionalidade, mera racionalidade, mas que não a rejeita. E aí, a experiência mística é isso, a experiência de encontro com uma dimensão para além do próprio místico. Como diz lá alguns autores que trabalham essa questão, a experiência mística ela é mais real para o místico do que a cadeira na qual ele está sentado. Então, uma realidade para além da realidade. E aí perceber que essa proposta também transparece na literatura fantástica, e no caso aqui, especialmente, na literatura de C.S. Lewis. Tá bom? Então, nesse livro, eu analiso a trilogia cósmica, analiso o Grande Abismo, analiso as Crônicas de Nárnia, analiso Cartas do Diabo e seu Aprendiz, no campo da literatura de fantasia, e analiso também as suas obras não ficcionais, mais de caráter biográfico, ainda que, por exemplo, sejam alegorias como o Regresso do Peregrino. Mas hoje eu queria, então, conversar um pouquinho com vocês e assim, manter mesmo o sistema de sala de aula, tá? Então, fiquem muito à vontade para fazer perguntas, para interromper, sem problema algum. Eu queria falar um pouquinho sobre 3 perspectivas: a relação de teologia e literatura, a partir disso pensar a redenção na história do cristianismo, né? Seria mais ou menos isso, e depois pensar a redenção cristã na própria literatura do Lewis. Tá legal? Márcio, só confirmando aqui. Pessoal, eu vou ficar quieto, tá? Eu vou me segurar, eu vou ficar quieto, ok? Senão ninguém fala mais. Vai lá, Márcio. Eu vou compartilhar aqui um material com vocês, só para seguir aqui de roteiro, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Apareceu aí para vocês? Foi, né? Sim. Tá subindo aqui. Beleza. Então, vamos lá. Perfeito. Seguindo aqui, e eu não quero me demorar muito nessa perspectiva aqui, nessa apresentação, porque eu também acho legal a gente conversar a respeito, né? Então, vamos lá. O que eu quero falar, então? 3 coisas. A relação entre teologia e literatura, a redenção cristã numa perspectiva histórico-teológica e a teologia cósmica de C.S. Lewis e a redenção cristã. Como é que essa redenção é lida pela obra de Lewis, especificamente por essa obra. Aí, são temas que se interrelacionam, é claro, né? Afinal de contas, se a gente está trabalhando teologia e literatura, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas pensar a redenção cristã é também pensar como a redenção se mostra, teologicamente falando, doutrinariamente falando,
na história do dogma, por exemplo, o que acaba nos levando ao encontro do texto bíblico, também como literatura que ele é. Então, a gente vai conversar sobre isso. Para começo de conversa, então, propõe aqui essa relação entre teologia e literatura, estabelecendo a ideia da teopoética, que tem outros nomes, né? Mas a perspectiva é pensar essas duas dimensões da vida sem confundi-las. Então, a ideia aqui não é instrumentalizar a literatura para que ela tenha algo a dizer da teologia, ou vice-versa, é perceber que cada área do conhecimento, tanto a teologia quanto a literatura, tem a sua especificidade, mas perceber que há encontros entre os dois, a possibilidade de diálogo entre os dois. E aí, o que isso gera, né? E eu começo aqui lembrando a frase do Rubem Alves: fora da beleza não há salvação. Ou seja, já pensar numa perspectiva de redenção vinculado à beleza, a beleza da arte, a beleza da vida, a beleza da própria existência humana. A gente vai voltar a isso depois. Também aproveito aqui e cito a Adélia Prado, quando ela diz: a borboleta pousada ou é Deus ou é nada. Eu acho esse poema fantástico porque é de uma riqueza incrível a percepção que ela tem de perceber, de olhar ao redor, de olhar a vida, e na vida, num elemento comum como a borboleta pousada, perceber que ali há algo de mágico, algo de mistério vinculado ao sagrado, ou não é nada. Ou seja, são duas perspectivas de leitura de vida aqui, duas propostas. E essa proposta, na verdade, nem é algo que a própria poetisa estabelece como sua prática, sua escolha, porque, como ela mesma diz, às vezes Deus me tira a poesia, olho uma pedra e vejo uma pedra. O que ela está demonstrando aqui é o seguinte: existe uma certa forma de enxergar o mundo que desencanta o mundo, e há uma forma de enxergar o mundo que encanta o mundo. Nós estamos no século XXI, o século XX seria o século do desencantamento do mundo, né? O mundo seria não religioso, e isso já foi comprovado que não é verdade. O século XXI é muito mais religioso, é tão religioso quanto antes, um religioso selvagem, talvez, não burocrático, não preso a instituições, mas ainda a ideia da religiosidade, da espiritualidade está muito presente. Agora, há ainda nessa dimensão que a gente está vivendo a possibilidade de adotar uma leitura, de ver uma pedra, de olhar uma pedra e ver apenas uma pedra, ou seja, aquele momento em que Deus tira a poesia, assim como a Adélia Prado diz. Continuando aqui. Pressupostos para pensar essa relação entre teologia e literatura. Proponho aqui 3 caminhos. Primeiro é a ideia do pensamento complexo do Edgar Morin. O Edgar Morin, ele não estabelece, o pensamento complexo não é uma ideia de complexidade, de dificuldade, mas sim de complexidade, né, como do latim, que tem nós, que tem contatos, tem cordas. A ideia do pensamento complexo é a ideia de um pensamento que está entrelaçado. Então, não é uma perspectiva de uma multidisciplinaridade, cada disciplina no seu espaço, mas sim de uma transdisciplinaridade. Ou seja, as disciplinas estão dentro umas das outras. Por quê? Porque quem pensa esses elementos, quem pensa essas disciplinas, quem as desenvolve, são os seres humanos, somos nós. E nós não somos seres meramente racionais, ou meramente emocionais, ou meramente biológicos. Nós somos seres integrados. Então, a perspectiva aqui do que o Morin propõe é de uma nova maneira de enxergar a realidade. Como ele diz, precisamos, lendo ali o texto com vocês, precisamos, portanto, para promover uma nova transdisciplinaridade, de um paradigma que, de certo, permite distinguir, separar, opor e, portanto, dividir relativamente esses domínios científicos, ou seja, há o espaço aqui para o método cartesiano, por exemplo, há o espaço aqui para separação de áreas, mas, continua o Morin, que possa fazê-los se comunicarem sem operar a redução. É preciso de um paradigma de complexidade, que ao mesmo tempo separe e associe.
que conceba os níveis de emergência da realidade sem os reduzir às unidades elementares e às leis gerais. Então, aqui, qual é a proposta que Mohan está estabelecendo aqui? No lugar de nós desenvolvermos uma espécie de racionalismo exacerbado e, por sua vez, limitador, né? Porque no século XX, no século XIX, século XX, o início do século XX, ele foi marcado por isso. A razão daria conta de tudo, né? Século XIX para o século XX, a gente tem um otimismo muito grande na Europa, estabelecendo que a realidade que vai se propor depois será uma realidade profundamente racional, na qual o ser humano vai alcançar o seu ápice, o seu mais alto desenvolvimento. Não é o que aconteceu, a gente sabe. O século XX é marcado por guerras, por conflitos, por questões, problemas que surgem em várias áreas, política, sociologia, novas propostas religiosas e assim por diante. Então, é preciso superar esse paradigma. E o que se propõe, então, é uma leitura de raciovitalidade, ou seja, um raciovitalismo. O Ortega y Gasset, o Gianni Vattimo, o próprio Mohan propõem essa leitura. Ou seja, é uma racionalidade que encara e que se relaciona com o todo da vida, e não com apenas a parte da racionalidade. Então, no lugar de ser um racionalismo fechado e dualista, porque acaba colocando em oposição razão e outras emoções da vida, outras áreas da vida, o raciovitalismo, ele gera uma leitura integradora. Tá ok? Então, aqui nós estamos propondo uma outra forma de enxergar a realidade contemporânea. Uma forma que leve a sério não apenas a perspectiva, como eu falei, da razão como um todo, que obviamente é importante, mas que não esgote a vida na razão. Isso tem muito a ver com a teologia. Bebendo das fontes da modernidade racionalista, a teologia desenvolveu a chamada teologia liberal, que é uma tentativa de dar sentido ao cristianismo, do cristianismo para o ser humano moderno. Só que houve ali uma redução a essa perspectiva racionalista. Então é preciso superar isso, é preciso integrar outras dimensões da vida. É preciso perceber que na proposta religiosa, na proposta de espiritualidade, nós estamos lidando não com uma doutrina, no caso do cristianismo, né? Não com uma doutrina chamada Deus, mas sim com uma pessoa, como diz o salmista, né? Provai e vede que o Senhor é bom. Ou seja, Deus não é uma fórmula a ser decorada, nem uma doutrina a ser anunciada, mas é um fruto a ser saboreado. E esse sabor, ele integra a vida por um todo. Ok? Essa é a primeira perspectiva aqui. A segunda leitura que nos ajudaria a pensar essa relação de teologia e literatura vem do campo da teologia. E aqui eu me proponho a abordar a teologia do Paul Tillich, o teólogo e pastor alemão. Pastor e alemão. É sempre bom fazer essa pausa. O teólogo Paul Tillich, ele estabelece o que a gente pode chamar de teologia em fronteiras. A teologia da cultura. Qual a ideia aqui? A experiência religiosa, ela é algo que nos afeta incondicionalmente, por inteiro. Se é assim, então tudo que o ser humano faz estará carregado dessa experiência religiosa. Como diz lá o Tillich, se a experiência religiosa é a preocupação suprema do ser, então tudo que o ser humano vai propor como fala, vai propor como discurso, vai estar carregado dessa experiência. Nas suas palavras, qual é a perspectiva que ele estabelece? A gente pensa em teologia, a gente está pensando numa relação de 3 palavras aqui. Logia, que seria pensar o discurso mesmo da ciência, da teologia como ciência. Theos, e aí pensar Deus como objeto da teologia, mas aí lembrando que não é objeto conforme a leitura científica da modernidade, mas sim pensar em Deus como, eu disse, um fruto a ser saboreado, então é uma experiência de relação. E o kairos, no sentido de que a teologia é feita dentro da história num tempo específico,
que isso significa? Significa afirmar que quem faz teologia não é Deus, mas sim somos nós. Somos nós que fazemos teologia, homens e mulheres integrados na história. Se é assim, então toda teologia é também uma antropologia. Tá legal? Até aqui ficou claro o que eu estou falando? Vocês têm algum comentário aí, alguma fala, mas enfim. Quiser perguntar, fique à vontade. Voltar para cá. Qual é a ideia, então? Temos aqui a experiência de fé, que é a experiência que marca qualquer teologia, que é o núcleo de qualquer teologia, em qualquer religião. Essa experiência, ela é, como diz o Tillich, é algo que nos toma por inteiro, ela é incondicional, mas ela vai ser expressa. E ao ser expressa, ela será expressa por meio de um paradigma cultural, pela linguagem, por exemplo. Portanto, nós estamos lidando aqui não apenas com uma teologia, mas sim com teologias no plural. Porque cada pessoa, a partir da sua própria experiência de fé, ao transmitir a experiência para outros, transmitirá a partir da mediação cultural ao qual essa pessoa está refém, digamos assim. Isso é inevitável. Então, nesse sentido, eu preciso lembrar sempre o seguinte, abrindo um parênteses aqui, não há teologia absoluta. Nenhuma é absoluta. Porque teologia, ela sempre será relativa, porque está vinculada a um determinado contexto histórico, cultural, linguístico, social, religioso, no qual ela é expressa. Então, a gente tem nas teologias a perspectiva da relatividade. Não de um relativismo absoluto, no sentido de não ter critérios para discernir, mas sim de uma relatividade. Nenhum discurso teológico é igual ao sagrado em si. Tá legal? Por isso que o Tillich fala. Olha só. Essa proposta nos leva a entender os limites das nossas teologias. Aí diz o Tillich. Deus transcende o seu próprio nome. É também por esse motivo que o seu nome é tão abusado e profanado. Seja lá como designamos nossa preocupação suprema, se a chamamos de Deus ou não, as nossas afirmações sempre têm significado simbólico. E os símbolos então usados mostram para além de si mesmos e têm participação naquilo que eles designam. Em outras palavras, como diz o Tillich, Deus é símbolo para Deus. O que isso significa? Esse primeiro Deus aí da frase é o Deus do nosso discurso, é o Deus da nossa teologia. O que nós falamos sobre Deus não é igual a Deus. O ser, o Deus em si mesmo, o Deus mistério. O que nós falamos sobre Deus é apenas um símbolo para Deus. Aponta para Deus. Participa do que aponta, mas não é Deus. E aí diz o Tillich, se eu confundo o meu discurso sobre Deus com o próprio Deus, eu estou praticando idolatria. Até aqui ficou claro o que eu quis dizer? Certinho? A ideia, portanto, nós estamos trabalhando aqui com uma linguagem, a teologia necessariamente é uma linguagem simbólica, porque qualquer religião é uma linguagem simbólica. Daí, inclusive, a importância do símbolo para a experiência religiosa. O símbolo não é algo apenas necessário às liturgias, o símbolo é necessário para a própria experiência religiosa. Ele é necessário para que a sua proclamação, enquanto experiência, tenha sentido para as pessoas. E aí a gente tem vários elementos que poderiam nos ajudar a pensar isso, né? A Eucaristia, por exemplo, o pão e o vinho da ceia do Senhor, são elementos que traduzem simbolicamente, misteriosamente, essa participação no próprio Cristo ressuscitado. Isso falando a partir da fé cristã. Então, assim, a ideia é perceber que a teologia tem os seus limites. Ela não pode ser um discurso absoluto. Ela é um discurso relativo, porque são pessoas que fazem. Se é assim, né, se a fé é o que nos toca incondicionalmente, como diz o Tillich, se a religião é essa preocupação suprema, então, como eu falei antes,
tudo que está o que envolver o ser humano na sua produção de mundo, na sua produção de sentido para a vida, tudo está carregando em si essa experiência. Isso é bem legal. Nos ajuda a pensar em muitas perspectivas dessa relação de teologia e literatura, de teologia e arte em geral. Então, para Tillich, a experiência da fé não significa a apreensão total do Deus que se revela. Não implica num objetivar Deus, mas sim numa atitude por parte do homem, do ser humano, de assumir a consciência do infinito do qual faz parte. Mas, e é a palavra do Tillich mesmo, mas do qual ele não pode tomar posse como de uma propriedade. Com isso está prosaicamente formulado aquilo que ocorre no curso da vida como inquietude do coração. Eu quero ressaltar muito esse ponto, porque qualquer leitura que possibilite a relação teologia e literatura precisa compreender a teologia como discurso humano e não como discurso divino. Porque Deus não faz teologia, somos nós que fazemos. Tá legal? Porque aqui, nesse sentido, se eu digo que teologia é uma produção humana, porque é fruto de experiência humana com o sagrado, essa experiência que é expressa por mediações culturais, terá também vínculo com a produção humana da literatura. E daqui a pouco eu volto a essa questão. Eu vi que alguém levantou a mão. Diga aí, Marcelo. Isso, Professor, boa tarde. Que alegria te ouvir, viu? Muito feliz. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta assim, que não precisa ser para agora, não, mas para deixar aí guardado num canto. Também se achar que é agora, a gente faz agora. Essa experiência do sagrado, que seria decorrente da teologia, né? Ou decorrente. A teologia seria uma sistematização, uma consciência maior da experiência com o ser divino, né? Essa experiência, ela gera um tipo de postura no ser humano, um tipo de caráter interno, que diverge, claro, do caráter ordinário, de quando a gente vai, igual a gente está aqui, né? Conversando, faz comida e volta. Existe um momento específico que você tem contato com o sagrado e aquilo te deixa num estado psíquico, emocional, alterado. Não diria alterado no sentido neopentecostal, mas você tem... É especial para o ser humano. Não estou falando exatamente de alterado no sentido eufórico. E aí, assim, como delimitar essas duas posturas do ser? Elas são dialógicas, ou de fato você caracteriza um momento especial? Estou perguntando a partir da ótica do Tillich, aí, já que você abordou, né? Então, assim, a experiência do sagrado, ele exige uma postura distinta das outras experiências diárias ou não? A pergunta é essa. Boa pergunta, boa pergunta. Assim, pensando na experiência mística, né, que é a experiência que dá base, que dá sustentação a toda teologia, qualquer teologia em qualquer religião. Essa experiência, ela é de uma dimensão que ultrapassa a mera racionalização. A gente tem, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, com o seu êxtase, a sua experiência mística, que ela diz que ela foi transpassada por lanças, flechas lançadas pelo arqueiro, e essas flechas, ao mesmo tempo, eram incandescentes em amor, ou seja, ela se sentia profundamente amada, mas profundamente queimada por essas flechas. Isso é algo intraduzível. Isso é uma experiência que diz respeito à experiência mística em si. E em maior ou menor grau, todos os que têm uma experiência religiosa têm uma experiência como essa. E, inclusive, a grande dificuldade que a gente tem de falar da experiência religiosa é exatamente motivada porque falta linguagem. O que a gente pode fazer é estabelecer uma espécie de simbologia. Eu sentir como se fosse um rio de amor líquido se derramando sobre mim. Não tem outra explicação, não dá para falar plenamente. Por isso que a experiência mística, ela é a fonte da teologia. Mas quando ela é expressa, ela se reduz ao nível da linguagem. Ela acaba necessariamente se reduzindo. O que o Tillich propõe, contudo, é o seguinte. Ele estabelece o seguinte. Os protestantes eles compreendem muito a revelação de Deus quase que restritamente ao texto bíblico. Mas
há outras formas de revelação de Deus, né? Pela própria criação. Por exemplo, a gente tem isso lá nos Salmos, né? Que declaram a beleza de Deus na própria criação. Nós temos, certamente, no texto bíblico, mas também temos experiências religiosas dos profetas do Antigo Testamento. Temos também, no caso do cristianismo, o auge dessa revelação, que não é um livro, né? O auge da revelação divina é Cristo, é uma pessoa. Então, há outras possibilidades. E o que o Tillich está dizendo é o seguinte: bom, então vamos encontrar na cultura esses elementos da expressão dessa mística cristã. A experiência mística houve, ela vai se expressar de alguma maneira. Quem sabe, então, ela não se expressa também na arte, na cultura, na literatura, na produção cultural em geral. É o que o Chico está propondo com a teologia da cultura. Então, embora exista de fato essa diferenciação, como você disse, essa experiência do sagrado é um elemento místico entre o sagrado e a pessoa, né? No caso do cristianismo, entre Deus, entre Jesus ressuscitado e o crente, embora isso seja fato, a espiritualidade que brota daí, ela não é esotérica, ela não é reservada aos iniciados. Ela se espelha no mundo. Por exemplo, Jesus estabelece o cerimonial, segundo o texto bíblico, da ceia, utilizando os elementos do dia a dia. Pão e vinho. No certo sentido, a manifestação de Deus ao mundo, a encarnação de Deus ao mundo é a sacralização do mundo. A mundanização de Deus é tornar o mundo espaço litúrgico, o mundo espaço de revelação, o mundo espaço de encontrar Deus. Por isso que Deus, diz lá, a partir do texto bíblico, né, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por mais que a gente ache que ele habite, por mais que a gente, às vezes, tente aprisionar Deus no âmbito do templo religioso. Mas Deus não está ali. Deus não está aprisionado às nossas doutrinas sobre Deus, por mais importantes que elas sejam. Deus não está aprisionado aos nossos dogmas de convenções denominacionais, por mais importantes que eles sejam. Deus está, na verdade, livre e acima disso e sendo provado, sendo experimentado nessas condições de uma relação mística. Agora, a expressão dela que ela é múltipla. Não sei se eu consegui responder a tua questão, Marcelo, mas a gente pode voltar a isso depois. Quem também... O próprio Marcelo levantou a mão e o João, né? Diga aí, João. Isso. Boa tarde, pessoal. Então, enquanto você falava, eu lembrei da ideia de João Calvino, em que ele fala que Deus se acomoda à nossa capacidade, né? E quando Deus fala algo ao homem, ele utiliza as palavras para tentar, de alguma forma, nos comunicar quem ele é, né? Então, existe uma certa acomodação. Ele meio que se limita às nossas limitações, alguma coisa assim, não sei se é possível, né? Tem alguma coisa, tem alguma relação aí, né? Sim, eu diria que sim. Isso está muito vinculado, aí é um elemento que eu vou falar um pouco mais tarde, mas está muito vinculado a kenosis, a ideia do esvaziamento de Deus em Jesus. E aí, lembrando Santo Agostinho, ele dizia, né, um Deus compreendido não é Deus. Quer dizer, um Deus que cabe na nossa mente, na nossa racionalidade, não é Deus. Um Deus que cabe numa teologia sistemática não é Deus. É um ídolo. E mais além, ele vai estabelecer uma relação com Deus não baseada na racionalidade do discurso, mas na experiência da sedução. Ele diz: seduziste-me, Senhor, e fui seduzido. E meu coração só encontra descanso em ti. Isso é muito belo. Isso devolve à teologia um linguajar mistagógico, um linguajar de mistério, que nós perdemos, especialmente nós protestantes e racionalistas que somos. Nós perdemos isso. Perdemos esse elemento do mistério, de perceber o seguinte, que quando Deus fala, quando nós falamos de Deus, Deus não está na nossa fala. Entende? Deus, a teologia, ela não é um elemento que descreve Deus em si.
como se Deus coubesse na nossa capacidade de descrevê-lo. A teologia é um sinal que aponta para esse Deus, que participa desse Deus, quando feita a partir de Cristo. Mas não é um limitador desse Deus. Na tradição oriental, a gente tem um reflexo disso na frase: se encontrares o Buda, mata-o. Porque não é o Buda. É porque está além. Está além dessa. E olha só que interessante. É nessa leitura, nesse espaço de diálogo, que nós podemos, por exemplo, pensar na literatura fantástica como vínculo com a mística. Porque a literatura fantástica, uma das suas características é exatamente tirar o chão do leitor, mostrar que numa realidade aparentemente cotidiana, elementos de mistério se introduzem na realidade e mudam a forma como a gente pensa o próprio mundo. Isso é muito legal, porque a experiência teológica, a experiência religiosa e a experiência literária da literatura fantástica estão muito próximas. Né? Não é o caso aqui, mas, por exemplo, lembro aqui do Grande Abismo do C.S. Lewis. Quem não leu, não viveu. Tá? Tem que ler esse livro. Mas o Grande Abismo tem um momento lá que os personagens, né, que estão indo no ônibus para aquela realidade celeste, quando eles chegam lá, o protagonista, que é o próprio Lewis, ele começa a perceber o seguinte: ele começa a olhar pelos seus companheiros e percebe que vê através deles. Ou seja, eles são fantasmas. Aí ele olha para o chão e percebe que vê através do próprio pé a grama. Ele também é um fantasma. Só que de repente, diz o Lewis, de repente a minha mente se reajustou e eu pude ver as coisas como de fato eram. Os homens e mulheres que estavam comigo eram como sempre foram em toda a minha vida. Mas a realidade na qual nós estávamos era tão mais sólida que nós éramos fantasmas em comparação. Isso é uma maneira muito bela de descrever a experiência mística como essa experiência de encontro com algo que não cabe na linguagem, é além. Está além. Diante disso, como diz o Rudolf Otto, o que é o sagrado? É aquela experiência de encontro com algo diante do qual eu manifesto o meu estupor, o meu maravilhamento. Não cabe em mim, não cabe na linguagem. Isso é muito legal. Diga aí, David. Eu vou ter que contradizer a minha palavra aqui. Nessa questão, é interessante, ainda no Grande Abismo, é um breve comentário, eu prometo. Tem um encontro daqueles que chegam junto com o Lewis no ônibus, né? Com os que já estavam lá. E o Lewis percebe que aqueles outros, além dele perceber que o mundo à volta, aqueles outros era mais real, mais sólido, né? Aqueles outros que vinham, eles tinham um brilho e eram aparência muito mais, de uma concretude muito maior, né? É quase a ideia do corpo ressurreto, né? Isso aí. E um ponto importante nisso, que eu acho que é o que a gente perde de vista, muitas vezes, por exemplo, o Alistair McGrath, no livro dele, Ciência e Religião, né, Fundamentos para o Diálogo, fala sobre a relação entre construção de modelos no âmbito das ciências naturais e a construção de modelos no âmbito da teologia. Muito do exercício teológico como atividade humana é construir modelos para se aproximar o máximo possível da realidade divina, que é revelada por meio das escrituras, por meio da criação, e também revelada por meio da nossa experiência pessoal com Deus, né? Então, essa tríade revelacional, a escritura, o mundo à nossa volta, a realidade, o mundo concreto à nossa volta, e o nosso diálogo interno entre o mundo, a escritura, a nossa relação com Deus. Isso é muito interessante de se perceber, que eu acho que isso entra bastante em conformidade com o que o Tillich traz. Eu não lembro se o McGrath, nesse livro, acaba citando o Tillich, né? Mas ele entra numa tradição, por exemplo, com Arthur Peacock, né? Tem alguns outros autores de tradição anglicana, acho que ele vai ficar mais no âmbito da tradição anglicana, né? Que é algo bastante interessante. E eu acho que
Entender isso também faz com que a nossa postura frente às nossas verdades teológicas sejam menos arrogantes, né? Entender que nesse diálogo de fé, de experiência pessoal, da revelação, com a criação, são nossas construções muitas vezes, e como nossas construções, elas podem de fato se tornar um ídolo, né? Deus não é aquilo que eu penso sobre ele, né? Deus é algo que transcende muito mais. E como o João acabou de falar sobre a doutrina da acomodação de Calvino, que o McGrath também expõe num textinho dele sobre teologia muito legal, um dos primeiros textos que eu li sobre teologia para amadores, Deus, ele desce a sua condição à condição de entendimento humano, né? Eu fico pensando, sempre quando eu falo disso, eu fico pensando o seguinte: imagina Deus explicando para Moisés o que é mecânica quântica. Não ia dar certo. Entendeu? Então Deus se revela a condição daqueles primeiros indivíduos, né, a quem ele se revelou, né, a quem ele se mostrou. Isso é bastante interessante. Mas, bom, é isso. Olha, eu lembro, você está falando, David, eu lembro do Carlos Mestres, né? Foi católico, biblista excelente, dizendo o seguinte: Deus escreveu 2 livros. O primeiro é a vida, o segundo é a Bíblia. E é preciso manter essa ordem, porque senão eu acabo transformando a própria teologia como instrumento de morte de alguém, especialmente quando eu confundo o meu discurso sobre Deus com o próprio Deus, porque eu estou praticando idolatria, e qualquer ídolo ele quer sacrifícios humanos. Então, simbolicamente ou não, eu vou matar alguém. E assim, eu tenho uma grande crise com isso, porque eu não tenho crise com os conteúdos teológicos, mas tenho crise com as posturas teológicas aguerridas. Aquele tipo de teologia que deixa a pessoa mais mal-humorada, mais cheia de orgulhos próprios, com braços levantados para defender a sua visão. É a teologia Highlander. Desculpa que a referência aos anos 80, que foi uma década fantástica de produção literária e de cinema, mas Highlander, né? Lembra? Cavaleiros imortais que lutam entre si e para matar o outro e cortar a cabeça do outro. Teologia Highlander é aquela teologia que sobrevive às custas de cortar a cabeça do outro. Então, qualquer discurso diferente do discurso que eu assumo como sendo o próprio Deus é um discurso herético, um discurso que tem que ser destruído, é um discurso que tem que ser ignorado, é um discurso que tem que ser silenciado. Esse tipo de teologia é uma teologia contrária à lógica do Evangelho. Contrária. Porque uma teologia que brota do Evangelho é uma teologia que nos deixa mais pacíficos, nos torna pacificadores com os outros, nos torna construtores de pontes e não construtores de muros ou trincheiras. Mas o que significa então? Então há uma diversidade teológica e não há nenhum tipo de critério para discernir? Qualquer teologia é válida? É claro que não. Nós temos critérios de discernimento, critérios hermenêuticos, teológicos, bíblicos e, sobretudo, critério cristológico. Jesus é o critério para julgarmos as nossas propostas teológicas. Jesus é o critério para julgarmos as nossas hermenêuticas. Por quê? Porque ele é a própria palavra encarnada. Mas vamos deixar aqui de lado por enquanto, vamos voltar aqui para o Tiri, mas eu vou voltar ainda nesse assunto daqui a pouco. Vamos lá. O Tillich diz assim: a religião é preocupação suprema, né? Ultimate concern. Manifesta em todas as funções criativas do espírito, bem como na esfera moral, na qualidade de seriedade incondicional que essa esfera exige. Então, se é assim, como eu falei antes, toda a produção cultural humana está plena dessa preocupação suprema destacada por Tillich. Ou como ele expressa: cultura é a totalidade das formas nas quais o interesse básico de uma religião se expressa. Em resumo, religião é a substância da cultura. Cultura é a forma da religião. Estando assim entrelaçados, a gente pode pensar, então, na experiência religiosa, na experiência mística, na própria produção teológica, com a produção da arte. E aí, terceiro pressuposto para pensar essa relação é o próprio valor da arte
como fonte de sentido e também como maneira de descrever e criticar a vida humana. Né? Lembrando para o Tillich aqui, que estou fazendo uma ponte, mas trazendo aqui para o Ernest Fischer, lá no livro A Necessidade da Arte, quando ele diz que a arte ela é algo que traz sentido à vida humana, algo essencial. Ele diz lá, descreve, né? Os nossos antepassados, humanos como nós, mas nossos antepassados, estavam fazendo, por exemplo, um jarro de cerâmica. Enquanto o jarro estava secando, um dos nossos antepassados pegou um graveto e fez um sinal ao redor, um desenho ao redor do vaso. Aquele sinal não aumentou a quantidade de água que o vaso pode levar, aquele sinal não aumentou a durabilidade do vaso, aquele sinal é completamente inútil e inteiramente humano. Deixar a nossa marca. A arte existe porque a vida não é suficiente. Já dizia Ferreira Goulart. A arte existe como essa forma de dizer algo para além de si. A arte existe como essa forma de expressar uma realidade que até o momento é uma utopia, mas que aponta caminhos para lá. A arte existe como forma de denúncia a uma situação existencial hoje, que tira, que desumaniza o ser. A arte existe como essa forma maravilhosa de expressar o que está lá dentro do peito, batendo alto. A arte existe como essa maneira de expressão do humano. E se a arte é a expressão do humano, porque fala da vida humana, e se a teologia também fala da vida humana, porque fala de um Deus que se revela na vida humana, eis aí o espaço de diálogo entre os dois. A teologia e a literatura falam da vida. O clamor de um Jó, amaldiçoando seu nascimento, ou dizendo, Deus mata crianças e se alegra com isso, está lá no livro de Jó. É o mesmo clamor de um dos personagens de Dostoiévski, que diz lá, diante do sofrimento de crianças, diz assim, os adultos comeram a maçã, que o diabo os leve a todos. Mas as crianças, as crianças. Entende? A crise é a mesma. A crise de sentido, a crise de fé, a crise de esperança, a crise é a mesma. E a Bíblia, nesse sentido, também é arte, porque ela é literatura. A Bíblia nós temos gêneros literários diversos, que falam do humano, assim como temos a literatura. Eu não estou aqui, obviamente, dizendo que a literatura sagrada é idêntica a qualquer outra literatura. Há elementos aqui que caracterizam a literatura sagrada como sagrada. Mas, no âmago da questão, as narrativas presentes lá falam a nós porque falam da vida. E as narrativas presentes em outras literaturas falam a nós porque falam da vida. Então, se eu pego, por exemplo, Italo Calvino, com a trilogia Os Nossos Antepassados, e eu vejo lá a história do Visconde Medardo de Terralba, que vai lutar contra os turcos e se coloca à frente de um canhão, porque não entendia nada de guerra, e o canhão o parte em duas metades iguais, lá no livro Visconde Partido ao Meio. Não sei se vocês leram. E aí, duas metades iguais, uma metade se perde na guerra e a outra volta para casa. A metade que volta para casa é inteiramente perversa, má, e faz o mal com muita vontade. Depois de um tempo, a metade que tinha se perdido na guerra volta também para casa, e essa metade é inteiramente boa. Só que tanto a metade má quanto a metade boa causam males às pessoas. A metade boa, é tão honesta, é tão justa, que é impossível qualquer pessoa se sentir à vontade perto dela. Olha, e aí que diz lá o livro, né, dando spoiler, no final do livro, ele se junta, ele é costurado novamente para mostrar o seguinte, somente um ser humano inteiro, integrado, com todas as luzes e sombras que lhe dizem respeito, será capaz de viver a vida. E, inclusive, de amar a mulher que ama. A literatura fala para nós, entende? Fala a nós nesse sentido. E aí,
né, já caminhando para a gente pensar algumas questões. Olha só, o Fischer diz assim: é verdade que a função essencial da arte para uma classe destinada a transformar o mundo não é de fazer mágica, e sim é de esclarecer e incitar a ação. Mas é igualmente verdade que um resíduo mágico na arte não pode ser inteiramente eliminado, de vez que sem esse resíduo provindo da sua natureza original, a arte deixa de ser arte. Em todas as suas formas de desenvolvimento, na dignidade e da comicidade, né, que é o elemento cômico, engraçado, na persuasão, na exageração, na significação e no absurdo, na fantasia e na realidade, a arte tem sempre um pouco a ver com a magia. A arte é necessária para que o homem se torne capaz de conhecer e mudar o mundo. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. Lembra da Adélia Prado? Às vezes Deus me tira a poesia, olho uma pedra e vejo uma pedra. A arte é a forma de nós vermos na pedra elementos além da pedra. É magia nesse sentido. E é a magia como criação de Deus, é dom de Deus a nós, já dizia o Tolkien. Subcriar é um elemento que faz parte da nossa própria vivência. O Fernando Pessoa, lá no poema Guardador de Rebanhos, ele diz assim, peguei um trecho, ouçam isso, a gente está discutindo aqui uma mudança de mentalidade, de paradigma, que o Fernando Pessoa consegue colocar em algumas linhas. Ele fala: sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto, me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Percebam que aqui ele está considerando a experiência da realidade com todos os sentidos do ser. Toque, né, degustação, olfato, tudo está vinculado aqui à concretude da realidade. Então, por que nós iríamos propor ou uma teologia ou uma espiritualidade que separa essas questões? É o contrário. E aí, então, a partir disso, a gente pode propor essa relação teologia e literatura. E aí, a partir disso, pensar em Lewis. E agora sim é o momento para a adoração a Lewis, tá? Vou separar alguns momentos aqui para a gente acender algumas velas, tá? A gente dar continuidade. Continuando aqui, tô brincando, gente, tá? Mais ou menos. O Lewis, ele tinha essa perspectiva, né? Lendo a sua biografia, lendo os textos biográficos sobre ele, lendo a sua própria literatura, a gente percebe que ele encontrou na literatura ficcional um meio de falar sobre elementos da própria vida, de si mesmo, da teologia, da fé cristã, muito além do que se ele meramente descrevesse-os como se fosse uma teologia sistemática. O Lewis é incrível nesse sentido. Ele propõe uma leitura alegórica de conversão, o regresso peregrino, que é uma das mais belas e mais claras ao sentido humano. A descrição que ele faz do pecado, por exemplo, que se multiplica, que está sempre presente, lembrando, né, lá o John da Puritânia. A descrição que ele faz da religiosidade vazia. Lembra do texto? Diz lá que John é levado ao mordomo, né, que cuida daquela região, que que é o representante do grande proprietário, que seria Deus na história, e o mordomo que está lá com uma máscara, né, dá a John uma série de regras que o grande proprietário exige que ele cumpra. E o John fica aturdido porque algumas regras são contraditórias entre si, ele não tem a menor condição de cumprir aquilo, ele inclusive já fraudou algumas daquelas regras, e aí o mordomo tira a máscara e diz: não se preocupa com isso não leva tanto a sério. Fecha a máscara e diz: se você não cumprir isso, você vai ser colocado num lugar cheio de escorpiões e vai ser punido, porque o grande proprietário que nos permite estar aqui, por favor,
né, por um favor dele, ele também é muito raivoso, muito irado e vai te massacrar. É uma leitura de espiritualidade, uma leitura de Deus e uma leitura de redenção que a igreja durante muito tempo defendeu e que vai levando à exaustão ou à hipocrisia. A história do Resgate Peregrino é exatamente essa descrição. E aí, a partir disso tudo, eu queria então fazer duas abordagens. E são duas aqui, eu coloquei só 2 slides, eu vou até parar aqui a transmissão e falar de vocês face a face, né? Sem esse slide. Mas uma é trabalhar a redenção cristã na perspectiva histórico-teológica. E aí, coloquei ali uma frase do Jean Delumeau. Ele diz o seguinte: Deus tem olhos de lince. É um Deus, o Delumeau está descrevendo isso. Delumeau é um historiador que tem um livro sensacional chamado O Pecado e o Medo. Ele fala sobre a falência da redenção na história da teologia. Quando, especialmente a partir da Idade Média, mas também prosseguindo para o Iluminismo, para o Renascimento e o Iluminismo, você tem uma noção de um Deus que é esse Deus aqui. Um Deus infinitamente bom, que, entretanto, pune terrivelmente. E que se manifestaria como vingador quando do final do mundo e do correspondente julgamento. E aí, vincular esse tema à redenção cristã na teologia cósmica. E eu coloquei como frase aqui a frase do protagonista dessa teologia, que é o Hanson. Quando ele ouve Maleudil, né, que seria Deus falando a ele, meu nome também é Hanson. Hanson é resgate. Hanson é redenção. Então vamos lá. Deixa eu só fazer uma propaganda aqui, né, dos livros. Esses são os livros de uma edição recente. Tem uma outra mais recente ainda, da HarperCollins, que é linda demais. Esses aqui são os personagens do livro, né? O primeiro livro, Além do Silencioso, apresenta aqui 3 espécies, os Sornes, os Rossa, e eu te desafio a pronunciar esse último nome aqui, o Pififitrig, né? E aí são raças que vivem em harmonia umas com as outras, com as suas próprias diferenças, mas vivem de forma harmônica. O segundo livro, Perelandra, se passa em Vênus, né? Malacanda é Marte, Perelandra é Vênus, e lá, eu vou falar um pouco mais sobre esses detalhes depois, mas há uma repetição da história do Éden. E o último livro, Uma Força Medonha, que se passa na Terra, em Tulcandra. Então vamos lá. Dito tudo isso, agora sim a gente começa a palestra, tá? Me perdoa pela hora de introdução, mas agora sim a gente começa a palestra. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas edições que eu tenho desse livro, tá? Da trilogia cósmica. Uma é essa aqui, como eu falei, mostrei para vocês, né? Muito boa tradução. Uma mais antiga que eu tenho é essa aqui, ó. Essa aqui é de 1954. Da editora... Como é que é o nome? Editora Livraria Clássica Brasileira. Nem sei qual editora é essa mais. Mais horas, hein? Muito bom. Temos esse aqui, também antigo, Perelandra, da Collab, da editora Collab, que é bem legal. E na época que eu fiz, esse aqui eu tinha na época que eu fiz a dissertação, na época que eu fiz a dissertação, não tinha, aliás, minto, peraí, na época que eu fiz a graduação, não tinha os textos dos livros em português, o último livro da trilogia. Eu comprei, então, a edição portuguesa, da Europa América, em 2 volumes. Tá? Que é, inclusive, a mesma editora que publicou a minha versão predileta do Senhor dos Anéis. Né? Editora Europa América, muito bom. E o cheiro desse negócio é fantástico. Não sei se você tem esse hábito de fazer isso, mas eu tenho, tá? Então... Eu tenho esse hábito, eu só não tenho a saúde necessária para esse hábito. Eu tenho renite. Se eu cheirar esses livros assim, rapaz... Não, pois é, minha esposa já falou sobre isso, mas eu não consigo evitar. Mas, enfim, vamos lá, então. Pensar um pouquinho sobre a redenção primeiro. A redenção no cristianismo, ela, obviamente, está vinculada a Jesus de Nazaré.
Se a gente volta na história da teologia judaica, a gente vai perceber que a redenção e a ideia da salvação, que são quase tratados como sinônimos, tem outras realidades, outras propostas. Por exemplo, no primeiro momento, como não há no judaísmo crença no além-vida, essa crença só surge depois do cativeiro babilônico, no primeiro momento, salvação é ter terra e ter posteridade. Então, tendo terra, tendo propriedade, tendo filhos, alcançou-se salvação. E ela é lida em termos não individuais, mas em termos de nação, ou pelo menos de grupos, de tribos. Depois ela vai ser individualizada e depois do cativeiro babilônico vai passar a ser entendida também como perspectiva de redenção para a vida além mundo, para uma vida posterior. Mas isso é muito posterior na teologia judaica. Quando chegamos na época do cristianismo, vamos lembrar, nós estamos no Império Romano, na Palestina do primeiro século, dominada pelo Império Romano, e como está dominada pelo Império Romano, os judeus daquele período, eles estão aguardando a redenção de Deus. A redenção simbolizada pela vinda do Messias. Nessa época, na época em que Jesus aparece, o Messias, a figura do Messias que vem, que eles creem, é do Messias chamado Messias político, o Messias militar. É o Messias que vem pela força para libertar Israel das forças dos estrangeiros. Inclusive, tem um salmo apócrifo chamado Salmo de Salomão, no qual ele se ora a Deus o seguinte: ó Deus, torna pura Jerusalém como foi outrora, expulsando e destruindo dessa cidade todos os estrangeiros que sujam essa cidade com seus pés. Então, nesse conjunto, quando o Messias chegasse, os romanos iam ser expulsos, os gregos, os samaritanos, e se ficariam apenas os judeus como puros, numa narrativa ficcional, porque Israel nunca foi um povo puro, nunca foi. Israel é uma invenção nesse sentido, mas uma narrativa que eles acreditavam que o Messias viria. Pois bem, o Messias vem, mas não é o Messias que eles esperavam. O Messias que vem é um Messias também bíblico, mas vinculado a certos textos bíblicos que não diziam respeito a esse Messias militar. Por exemplo, Jesus entra na cidade de Jerusalém, na sua última semana de vida, montado no jumentinho. Havia um monte de outras possibilidades dele fazer isso, né? Dele entrar na cidade. Muitas outras. Mas ele escolhe entrar assim. Para quê? Para fazer eco à profecia de Zacarias. Eis aí vem o teu Messias, o teu rei, pobre, montado num jumento. Ele faz questão de se assumir não como esse Messias político que quer o poder a todo custo, mas sim como esse Messias servidor. Isso para o judaísmo já é um choque. Porque o Messias, para o judaísmo, ele vem para guerrear e lutar, e para vencer. Mas Jesus vem com uma perspectiva, obviamente, de crítica, tanto ao sistema religioso quanto ao sistema imperial, mas uma crítica que o leva para a cruz, ele não foge da cruz. Isso é um problema para o judaísmo. Mas qual é a leitura aqui? Em Jesus se concretizam essas dimensões, essas expectativas de redenção. A ressurreição de Jesus para o cristianismo é o marco desta ressurreição, dessa redenção que atinge a espécie humana. Não só os seres humanos, não só a alma humana, né? Porque eu não sei quanto a você, mas eu nunca vi uma alma humana por aí. Tirando o penadinho, eu nunca vi uma alma humana por aí. Eu sempre vejo pessoas. A redenção, portanto, ela é integrada a todo ser. Ela não é uma redenção espiritualizada. Ela não é uma redenção que vem para o espírito ou para a alma. É uma redenção que vem para a matéria. É corpo glorificado. Por isso que Jesus ressuscitado come, né, bebe e se deixa tocar. Não é um fantasma, não é um espírito. É corpo, é matéria. Glorificada, mas matéria. Essa ideia da redenção, ela está muito baseada na lógica do amor de Deus. E não na lógica da liturgia em si. Se a gente volta na época dos profetas, por exemplo, se desenvolveu na história de Israel uma leitura que dizia o seguinte: o caminho para chegar até Deus passa pelo culto. Então, quanto mais culto eu tenho,
mais Deus eu tenho. Só que para a lógica dos profetas do Antigo Testamento, não é assim que funciona. Há coisas mais importantes do que o culto. Sobretudo, a vida humana é mais importante do que o culto. O cuidado com o outro, o cuidado com os mais pobres, o cuidado com o espelhamento e a expressão e a distribuição da justiça, isso é mais importante do que holocaustos e sacrifícios. É por isso que lá em Isaías, capítulo 1, se destrói toda a liturgia. O profeta diz, Deus dizendo através do profeta, né? Povo de Sodoma e Gomorra, príncipe de Sodoma e Gomorra, gente, chamar judeu de Sodoma e Gomorra é um xingamento terrível. E o texto está destruindo toda a liturgia. Do que adianta para mim os seus sacrifícios? Do que adianta para mim os seus cultos? Estou cansado de sofrer isso, diz Deus. Por quê? Porque as mãos estão sujas de sangue, porque a liturgia não encontra eco na vida. Quando Jesus vem, quando a perspectiva da redenção de Jesus acontece, a leitura é integrar tudo isso. Então, o culto a Deus deixa de ser feito num lugar específico para ser feito no único lugar possível, que é a vida como um todo. Tá legal? A gente vai avançando na história do cristianismo e o cristianismo vai se encontrando com outras abordagens culturais e também filosóficas, sobretudo filosofia grega, e vai aprendendo e precisando dialogar com essa filosofia. E aí vai chegando o momento de tentar compreender a encarnação. Por que Deus se fez homem? Na Idade Média, por exemplo, Santo Anselmo vai estabelecer exatamente esse livro, né? Não sei se vocês leram, Por que Deus se fez homem. Mas a ideia basicamente é o seguinte, se eu faço algo de errado, o valor do meu erro é medido pela honra do ofendido. E o valor do pagamento é medido pela minha própria honra. Então, se eu ofendo um rei, eu vou ter um castigo. Mas se eu ofendo um morador de rua, entende? O valor do castigo nessa relação humana acaba sendo medido pela honra do ofendido. Aí diz Santo Agostinho, bom, o ofendido pelo pecado humano foi Deus. Deus é infinito. Então eu preciso que o sacrifício seja também infinito. Mas o homem não é capaz de pagar isso. Portanto, somente o próprio Deus poderia pagar. Mas Deus não precisa pagar isso. Ele não pode pagar na condição divina. Ele precisa, então, assumir a condição humana para pagar esse preço. Tá claro aqui? É uma lógica de redenção muito jurídica. Muito jurídica. Essa lógica vai se desenvolvendo ao longo da história do cristianismo e vai se associando a ela a leitura que o Jean Delumeau diz de um Deus olhos de lince. Qual é a perspectiva aqui? É de um Deus que está irado contra o ser humano. Um Deus que está com uma prancheta cósmica na mão, anotando todos os nossos erros, pronto para lançar sobre nós as suas calamidades, as suas pragas, como castigo para o nosso pecado. Então, nós precisaríamos agradar a esse Deus antes de nos voltarmos a ele. É preciso, de alguma forma, agradá-lo, para que ele fique de bem conosco. Se desenvolvia, portanto, uma relação meritocrática com Deus. Ou seja, a aproximação de Deus depende da minha relação, da minha prática de agradá-lo. A gente pode encontrar um exemplo muito claro disso na vida e na obra de Martinho Lutero. Né? Martinho Lutero diz, eu não amava aquele Deus. Eu odiava aquele Deus. E com um murmurar monstruoso, blasfemo, me enfureci contra ele. Por que Lutero pensa isso? Porque ele pensa o seguinte, Deus exige de mim uma vida santa, uma vida irretocável. Eu não consigo atender isso. Então, eu não tenho como escapar da sua ira. Eu não tenho como escapar dessa divindade que está irada contra mim. A falência da redenção na Idade Média está baseada nisso. Aí, você tem uma outra leitura
A própria Reforma Protestante vai ajudar nesse sentido, mas não só os teólogos protestantes, também teólogos católicos que se mantiveram na igreja e reformaram a igreja por dentro, de repensar essa leitura de um Deus irado. Porque na perspectiva do evangelho, gente, Deus não está irado com o ser humano. Não está. É o contrário. É o ser humano que estava irado contra Deus, né? Deus reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo. Deus nos trata como amigos, como filhos e filhas, sendo nós inimigos de Deus. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, tudo isso faz uma releitura da redenção. E essa lógica jurídica acaba perdendo espaço e sendo revista. Junto com isso, a gente acaba se desenvolvendo e retornando a uma leitura de um Deus mais amável e menos intolerante e vingativo. Até aqui deu para me acompanhar? Tudo certo? Muito bem. O que isso tem a ver com a trilogia cósmica? Tem muita coisa. Por quê? E assim, eu vou falar algumas coisas, tentar ao máximo não dar spoiler para quem não leu o livro ainda. Não sei se aqui todos leram. Acho que não, né? Já leu? O João ainda não? Ainda não, Marcelo? Então tá bom. Termina assim, ó. Vou dizer como termina. Não, vou dizer só o seguinte. Como é que é a história dessa trilogia? O protagonista é Hanson. Hanson é um professor de filologia, lá dos seus 40 anos, que na verdade é uma homenagem ao Tolkien. O Lewis escreveu esse personagem tendo Tolkien em mente, que também era filólogo. E o Hanson, no primeiro livro da série, ele está num passeio no meio do nada e ele acaba se envolvendo lá com uma senhora que está preocupada porque o filho dela sumiu, não voltou para casa do trabalho. E ele acaba indo investigar porque ele quer ajudar a senhora, mas também porque está cansado e pensa o seguinte: bom, não tem hospedaria por perto, se eu tenho que ir nessa fazenda que a senhora me mandou, eu vou lá encontrar certamente guarida, porque eles não vão, né, me deixar sozinho à noite. Então, foi lá com essa esperança. Quando ele chega lá, ele vê que tem dois personagens tentando colocar um terceiro dentro de um espaço, de um galpão. E ele fala o que está acontecendo, aí o pessoal para, o cara vai embora, deixa o garoto ir embora, volta lá para encontrar com a mãe, e ele descobre que um dos personagens é um antigo colega de faculdade, chamado Devine. E aí eles começam a conversar, e, bom, aí eu desculpa, mas o spoiler aqui não é bem um spoiler, mas está no início do livro. Eles acabam drogando o Hanson e o sequestrando para levá-lo numa nave espacial em direção a Malacandra. Para quê? Para ser ofertado, segundo o Devine e o seu companheiro, que é o professor Weston, acreditavam, para ser ofertado como sacrifício humano a uma divindade chamada Oyarsa. Essa é a ideia. Então Hanson vai sequestrado. E aí tem uma série de elementos que vão acontecendo na história e que ele vai mudando sua leitura. Então vamos lá. Primeiro elemento que eu queria trabalhar em relação à redenção. A redenção cristã, ela estabelece que o cosmos é um lugar redimido. O cosmos é um lugar de vida. Porque o cosmos inteiro, a criação inteira, é alvo do amor divino. Quando diz lá Gênesis, né, tudo que Deus cria é muito bom. Isso transparece da narrativa. O Hanson, que é um personagem que havia se acostumado a ler literatura de ficção científica do H.G. Wells, imaginava que o universo era um universo povoado de morte, de riscos. E quando ele tem contato com o espaço, ele diz assim: eu não posso mais chamar isso de espaço. Isso são os céus, os gloriosos céus. Ou seja, há aqui o resgate de uma dimensão cosmológica da redenção. Todo o cosmos respira a vida. Isso vai ser muito mais enfatizado um pouco mais para frente no segundo livro da série, quando aqui não vou entrar no mérito, não vou entrar spoiler, mas há lá a descrição de uma dança cósmica. Qual é a ideia?
Os seres do universo todos estão entrelaçados numa dança cósmica para louvar a Maleudil. Maleudil seria Deus na narrativa do livro. E Maleudil é suficientemente poderoso para estar na menor das flores e suficientemente poderoso para estar na maior das galáxias. Diga aí, David. É aquela citação bíblica, né, que os céus proclamam a glória de Deus. Eu acho que é uma representação bastante interessante que o Lewis faz, né, dessa concepção. Exato. Que é um resgate, né? Como a gente falou da teologia da criação, de como é possível perceber a revelação de Deus e a sua própria redenção no mundo criado. O Lewis passou por isso. O Lewis, ele diz lá no Problema do Sofrimento, eu não conseguia entender como o universo podia ser um local que me levava a crer em Deus ou na bondade de Deus. Ao contrário, olhando o universo, o espaço como é, ameaçador contra nós, ou a criação é fruto de uma divindade perversa, ou de uma divindade que não está nem aí conosco. Né? Dizia lá o Lewis nos seus argumentos ateístas. E aí é interessante porque isso transparece no Hanson também. O Hanson tem essa perspectiva. Só que a experiência dos gloriosos céus faz com que ele ressignifique toda a vida. E como eu estava dizendo lá na dança cósmica que é descrita no final, o Lewis coloca em forma de ficção um elemento que a teologia mais recente está estabelecendo a partir de Teilhard de Chardin, que é o elemento da noosfera. A perspectiva de que há uma dimensão, uma atmosfera que congrega tudo que é criado no universo. O Chardin, que é um teólogo católico, fala isso do Cristo cósmico, né? Ou seja, toda a história ela está caminhando em direção ao Cristo cósmico, que engloba tudo. Ele propõe a noosfera como isso. O Deus está abordando exatamente esse assunto em forma de ficção, dizendo o seguinte, olha, existe uma relação, um entrelaçamento entre nós. E esse entrelaçamento é fruto do próprio Deus. Mas, voltando aqui na história, sem entrar nos méritos, né? O Hanson vai descobrindo que ele está em Marte e cada planeta do sistema solar, tem um Oyarsa. O Oyarsa é um servo de Maleudil, que existe para cuidar da órbita do mundo, da atmosfera, enquanto a raça que lá habita não atingir a maturidade. Então tem o Oyarsa de Malacandra. Tem o Oyarsa depois de Perelandra. Em Malacandra, lá na parte do livro, o Hanson encontra uma gravura simbolizando o sistema solar. E aí uma coisa interessante. O terceiro planeta do Sol para cá, que seria a Terra, que os nativos de Malacandra chamavam de Tulcandra, planeta silencioso. Por que silencioso? Porque, dizem eles, nós não recebemos mais nenhuma informação desse local. E aí o Oyarsa, que deveria estar simbolizando em cima da Terra, foi riscado. E qual é a narrativa aqui? O Oyarsa da Terra, de Tulcandra, ele quis se rebelar contra Maleudil. E ao fazer isso, causou mal, tanto em Marte, quanto na Terra. Mas o Oyarsa está conversando com o Hanson, diz assim, mas nós sabemos que Maleudil não deixou esse planeta sozinho, mas ele fez algo inacreditável, que nós nem sabemos o que é, você pode nos informar o que é. E o Hanson começa a falar da encarnação. Gente, isso é muito legal. Isso é uau, isso é fantástico. Isso é a leitura da perspectiva da fé cristã, claro, do mito da queda de Lúcifer e tudo mais, lida numa perspectiva ficcional. Isso é muito legal. Mas não para por aí. Porque qual é a ideia? A redenção que é feita, né? Ela não é feita apenas para a Malacandra, mas é feita para tudo. E aí eu vou chegar a esse passo, mas Marcelo, diga aí. Eu só queria complementar que essa seria talvez a perspectiva dos anjos, né?
de olhar a salvação do outro lado, falando, mas como o Criador se fez carne? Isso é impossível, sendo o Criador esse líder absoluto aí do exército celestial, né? Isso é mais ou menos isso, mas é maravilhoso, né? Porque ele coloca um outro ser criado, né? Um ser que vive, que morre, que dorme num outro planeta. Né? Obrigado, viu? Exato. Termina, inclusive, o livro, eu falei que não ia falar como termina, mas é só uma frase. O Erso diz assim para Hanson: você me mostrou coisas mais profundas do que eu jamais tinha imaginado. Bom, no segundo livro da série, o Hanson ele já voltou para casa, e aí o segundo livro da série ele é narrado no primeiro momento pelo próprio Lewis. O Lewis foi convidado pelo Hanson para ir na casa dele para conversar sobre viagens cósmicas. Por quê? Porque, na verdade, lá no final do primeiro livro mesmo, há uma carta, né, em que o Hanson escreve para Lewis. O Hanson seria, então, um personagem real, e escreve para Lewis, o escritor, e pedindo para ele romancear a história dele em Malacandra. Porque ele entende que, com essa forma de ficção, a verdade que ele está querendo descrever no livro alcançaria muito mais gente do que se fosse uma preleção dogmática ou doutrinária. E aí o Lewis, ele troca uma correspondência no final do livro 1. No livro 2, o Lewis vai ao encontro do Hanson para conversar. E aí o Hanson diz o seguinte, que ele está sendo enviado para Perelandra agora, que é Vênus. E aí ele chega em Vênus, e aí o que acontece em Vênus? Você tem lá a repetição da história do Éden. Vênus é um mundo de ilhas flutuantes. Muito legal a ideia. Tem continente fixo, mas a maior parte são ilhas flutuantes. E há apenas 2 habitantes lá. O rei e a rainha. E olha que interessante, a rainha, eu mostrei para vocês as imagens, né? Dos Sornes, dos Ross, etc. São seres totalmente diferentes. A rainha de Perelandra, ela é humana. Só a pele dela é esverdeada, mas ela é humana. E quando o Hanson pergunta, mas eu achei estranho, né? Você ser igual a mim. Aí ela diz assim, mas por que a razão iria evoluir de outra forma, já que o nosso amado assumiu esta forma no seu mundo? Isso é muito legal. E a história lá de Perelandra é basicamente o seguinte, aparece lá o Weston, que é o professor lá do primeiro livro, e ele aparece lá sendo possuído pelo Eudil, pelo Earsa Torto, que seria um símbolo do diabo. E lá naquele mundo há uma regra. O rei e a rainha, eles podem visitar o continente, mas não podem dormir no continente. Tem que ficar na ilha, flutuante. E toda a história, uma boa parte da história é o professor Hanson, já dominado pelo Yarsamal, querendo levar a dama daquele mundo, a rainha, a dormir, a quebrar esse mandamento. Aí ela diz os argumentos do tipo, olha, na verdade, Deus quer que você faça isso, mas Leodil quer que você desenvolva essa maturidade. Mas ele não pode dizer isso para você porque ele quebraria toda a ideia. Tem que partir de você esse desejo de independência. Tem que partir de você esse desejo de escolher pelo seu próprio caminho. E aí o Hanson vai contra-argumentando. E tem um momento que é incrível. Lá o tentador lá está fazendo o seguinte, olha, o que o Hanson diz, olha, não faça isso, né? Porque o que ele está propondo para você já foi feito no nosso mundo, e o resultado foi muita miséria, muita tragédia. E aí o tentador diz, isso também aconteceu, mas isso é o preço para o progresso que houve, porque agora os seres humanos inventaram muitas coisas, os seres humanos conquistaram muitas coisas, e ele mesmo não pode negar que foi por causa do ato, né, de Adão e Eva do nosso mundo, que Maleudil assumiu figura humana. Você não pode negar isso. Aí o Hanson volta para ele e ele pensa, eu não posso mentir aqui, porque a mentira não cabe naquele espaço. E ele diz, é verdade, porque Deus não é alguém escravo do mal. Até do mal ele pode tirar um bem. Mas eu pergunto a você, qual é o bem que você provou quando Maleudil assumiu figura humana? Então, assim, é uma série de diálogos fantásticos que vão mostrando uma outra leitura da própria redenção. Uma redenção que alcança todo o cosmos, não apenas um mundo. Alcança todo o cosmos. E o terceiro livro da série, para a gente encurtar, que eu já estou falando demais aqui, gente, me perdoem. O terceiro livro da série, Tulkandra, a narrativa acontece na nossa Terra. Então você tem lá 2 equipes, 2 grupos.
Um comandado pelo Hanson e outro comandado por um grupo que desenvolve uma perspectiva do NICE, né, que é um organismo científico, que tem como perspectiva uma leitura racionalista e mecanicista da vida. Então, são dois polos em oposição. E aí a história narra um casal, né, o Mark e... Oh, meu Deus, agora deu branco do nome da mulher, depois eu vou lembrar. Mas um casal que se separam, assim, um tá com esse grupo... Mark estudou. Isso, obrigado, a Jane. O Mark e a Jane vai com o grupo do Hanson. Então, a história vai narrando a partir disso, e eu não vou entrar aqui no mérito da discussão para não estragar a leitura de vocês. Mas, enfim, o que eu queria destacar aqui para a gente terminar. A redenção cristã, ela tem alcançado na teologia, ela tem sido revista de N formas. Por exemplo, a ideia do pecado original, que certamente vocês já ouviram falar. Hoje, para muitos teólogos, esse conceito é colocado entre aspas, porque é um conceito historicamente situado, é um conceito que se baseia numa tradução errada que Agostinho fez do texto de Romanos, porque ele não conhecia grego bem. É um conceito que não leva a sério outras afirmações sobre antropologia teológica que o próprio texto bíblico faz. Enfim, são leituras agora mais atuais sobre isso. E o que é interessante é que na teologia do Deus, esses elementos, muitos deles que estão sendo discutidos agora, eram afirmados como ficção, provando que a literatura de Lewis, a literatura de ficção, ela é capaz de falar sobre assuntos que talvez a teologia não tenha chegado até lá, né? Então, tem como fazer esse vínculo. Tá bom? Gente, é isso. Desculpa, eu falei muito aqui, o David não me controlou, agora que eu vi a hora. Mas, enfim, eu espero que tenha dado para ter uma noção um pouquinho sobre esses assuntos. E deixar agora para as perguntas, comentários, falas. Torno para o David. Perfeito. Não, foi ótimo, foi excelente. Bom, o professor Onofre já levantou a mão, então vamos começar a rodada com ele. Tá ótimo. Márcio, parabéns, tá? Deixa eu abrir minha câmera aqui, né? Fantástico, fantástica a tua exposição. Eu acho que eu vou fugir um pouquinho do assunto, mas eu acho que fazendo mesmo, tá, ficando mesmo, tá legal? Eu sou químico, né? Menciono química, tudo dentro desse contexto. E, claro, uma das preocupações que a gente tem na minha opinião, né, é o ataque brutal que a gente está tendo contra a ciência de uma maneira estúpida, né, vamos dizer assim, e não defendendo a ciência como cientificismo, que aí é outra distorção. E eu costumo falar o seguinte, olha, o cosmos, o universo, ele tem uma ordem. A gente observa essa ordem. Digamos assim, tirando, inclusive, o aspecto emocional para deixar só na razão no primeiro momento. As pessoas que se dizem materialistas acham que essa ordem é intrínseca ao próprio universo e, portanto, a melhor descrição dela é só o que vem dos experimentos da ciência natural. Quem não acredita nisso, acredita que tem um ser superior que cria essa ordem. Deu o nome de Deus, deu o nome que for, né? Agora, você não pode atacar a ordem que está sendo construída, que, como ciência, como construção humana, é limitada, está datada no espaço, no tempo, por isso que você tem toda uma história, mas que em determinado momento é a melhor resposta como humanos, a gente pode dar para determinados problemas. Eu gostaria, se fosse possível, que você criticasse essa visão, né? No que você concorda, o que ela é limitada, tá legal? É um grande favor que você me faz. Muito obrigado, Márcio. Claro legal. Que não torna a falar, não, eu acho que não está exatamente o teu tema, né? Mas perpassa isso, né?
porque eu também gosto muito de ler, eu faço muito pontes, né, com a literatura. Muito obrigado. Perfeito, professor Onofre. Eu acho que é um tema importante na verdade, até se relaciona, assim, com a ideia. Porque se a gente pensa numa visão integradora do ser humano e da própria existência, essa visão integradora, ela não rejeita, assim, a razão. Ela não pode rejeitar a razão. E realmente a gente está vivendo num período, especialmente no mundo, mas no Brasil especificamente, de revisionismos históricos absurdos e de descrença na ciência, no valor da ciência, absurdos. A quantidade de bolsas de pesquisa científica diminuiu drasticamente nos últimos anos. E isso é um indício claro de uma certa posição política que quer, sim, destruir a capacidade cognitiva do ser humano de pensar, de refletir. Por um lado, porque eu acho que não entende, e aí, de fato, eu acho que em certos grupos que hoje nos dominam há um nível de ignorância absurda, mas, por outro lado, também porque querem impedir a reflexão, impedir o pensamento. Então, nós temos o revisionismo em várias áreas. Por exemplo, e na área de humanas, acho que isso sofre também bastante. Estava lembrando aqui, dou aula no curso de História também, e falam com os alunos. Alguns alunos vieram para mim com produções, né? Assim, professor, eu vi aqui esse documentário. Eu vou ver lá o documentário é de um site que se especializou em fazer revisionismos históricos, do tipo ditadura militar nunca aconteceu, do tipo nazismo de esquerda e coisas do tipo. Esse tipo de percepção é uma percepção muito problemática. E aí, levada à ciência, né, às ciências naturais. Da mesma forma, a quantidade de pessoas hoje que acredita que a Terra é plana é uma coisa assustadora. Conversando com um aluno outro dia sobre isso, né? Falando, mas olha, tem essas provas aqui, rapaz, que indicam que a Terra não é plana. Aí a percepção dele é o seguinte: não, mas é a minha opinião. Então, assim, a opinião tornou-se sinônimo de afirmação científica. Isso é muito problemático, porque isso revela uma fragilidade no processo educacional, talvez uma fragilidade, não sei, talvez na própria comunicação do que seja ciência para as pessoas, mas revela também projetos políticos em andamento de destruição desse universo racionalista, de pensar. Então, se por um lado, a gente não pode cair na perspectiva de um racionalismo literalista, né, de um cientificismo racionalista, digamos assim, por outro lado, também não podemos cair na perspectiva de um fundamentalismo religioso, né? No curso de teologia, uma das grandes discussões que surgem quando eu começo a falar de Pentateuco é a questão de Gênesis. E quando eu falo Gênesis, olha só, Gênesis não é ciência. Por uma razão simples, a ciência é do século XVI. O relato bíblico foi escrito bem antes disso. Então não tem ciência ali. Ali é uma poesia hebraica, que não está preocupada com processos de criação, está preocupada com quem criou e por que criou. São questões teológicas e não científicas, nesse sentido de provar, né, falar da criação do mundo. Isso gera uma crise entre os alunos, porque eles não conseguem separar as coisas. Aí eu acho que é também um desserviço que as igrejas evangélicas têm causado no Brasil, por não educar como deveria educar, por propor leituras fundamentalistas do texto bíblico, propor leituras literalistas do texto, propor ideias que o texto bíblico nunca quis afirmar, nunca quis defender, ideias que o texto é inerrante, que não tem falhas. Não, tem falhas sim, tem muitas falhas, porque é uma produção humana, toda produção humana tem falhas. A não ser que eu esteja considerando o texto bíblico como absoluto. Só que se eu estou fazendo isso, eu coloco no nível de igualdade de Deus, entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa, sim, reafirmar como a ciência funciona e divulgar esses processos, né, para que as pessoas compreendam. É muito louco essa ideia de que as pessoas estão usando celular ou estão utilizando mecanismos de busca e localização, como GPS, para provar que a Terra é plana.
Isso é muito surreal, né? São leituras muito complicadas. Então, a gente está vivendo numa situação no país muito complicada em relação a essa questão da ciência. E aí, falta investimento, falta, como eu disse, falta projetos políticos para isso. Falta. E não apenas falta, mas há projetos políticos na direção oposta. Então, assim, um duplo problema. E é um processo que tem uma certa continuidade, na verdade, né? Um processo que não é automático, assim, não é algo instantâneo agora. Ele está sendo gestado há muito tempo. Governos, né, como dizia Darcy Ribeiro, né, a educação, né, ou a falta de educação no Brasil sempre foi um projeto mesmo, um projeto político, de não educar o povo. De não educar. Desde a colonização, essa é a lógica. Não vamos gestar aqui um povo que pensa, vamos gestar aqui um povo que é rebanho, que obedece. Então, isso é muito problemático. A gente está sofrendo esse tipo de coisa. Talvez um mecanismo para sanar esse problema seja a divulgação científica de forma mais frequente e mais eficaz na comunicação com as pessoas, né? Não sei, talvez. A questão é que os cientistas estão muito ocupados para criar canais no YouTube, por exemplo, para fazer divulgação científica. Então, acaba dando espaço. Olha só, dá um exemplo para vocês de como esse processo funciona. No campo da teologia. Teve um aluno do curso de teologia, já alguns semestres atrás, que ele entrou no curso, 3 meses depois do curso, ele decidiu trancar a matrícula. E aí, quando isso acontece, claro, a pró-reitoria fala com os coordenadores para entrar em contato com o aluno. Então, eu entrei em contato com o aluno para perguntar o que houve? Está tudo bem? Posso ajudar em alguma coisa? Ele falou o seguinte, não, professor, é porque eu estava lendo as apostilas do curso, o material do curso, e eu vi lá o nome do Leonardo Boff sendo citado. E eu destruí já a teologia do Boff inteira. E eu pensando, rapaz, o garoto tinha 19 anos. Ou eu estou diante de um gênio, que é uma possibilidade, quem sabe. Aí eu perguntei para ele, mas vem cá, o que você já leu do Boff para criticar assim tão veementemente? Aí a resposta dele, não, eu não li nada não precisei ler nada não. Eu vi uns vídeos no YouTube que falavam sobre ele. Essa é a base teórica de construção do pensamento do sujeito. Então, assim, a gente está lidando com isso. Como lidar com isso? Isso é desafiador demais. É muito desafiador. Muito obrigado, Márcio. Não imaginava que vocês estivessem enfrentando problemas semelhantes a esse, viu? Que bom. Vamos trocar mais figurinha, tá? Obrigadão. Fala, David. Deixa eu respirar aqui que eu preciso acalmar um pouco o coração, que esse assunto me interessa muito. O professor Onofre citou essa dimensão, né? E é muito interessante que na ficção científica do Lewis, e é importante a gente pontuar esse aspecto, né? A visão do Lewis sobre ficção científica, porque ele era um grande leitor de ficção científica, né? Ele faz uma crítica a essa postura, muitas vezes, cientificista, né? Mas ele também não deixa de criticar a falta assim, de empenho na vida intelectual. Ele faz esse contraste, né? Quando ele fala no próprio A Imagem Descartada, no capítulo 2, que ele vai falar sobre o modelo, a visão medieval. É muito interessante, eu não queria me prolongar nessa questão da visão medieval e como os medievais entendiam a ideia de modelo, né? Mas ele critica ali uma falta de... não é o termo, talvez, que ele usa, mas a alfabetização científica, né? Tem um trecho que eu deixei selecionado, ele fala assim, ó, em nossa época, considero justo dizer que a naturalidade com que uma teoria científica assume a dignidade, a rigidez de um fato, varia de forma inversamente proporcional à educação científica do indivíduo. Ou seja, o indivíduo com menos educação científica vai ser um realista mais ingênuo, um crédulo,
nos postulados científicos, né? Só que o ponto é que ele não está criticando a ciência, ele está criticando o quão esse indivíduo falta uma visão mais filosófica e teórica do que é fazer ciência, né? Em discussões, aí ele continua aqui, discussões com um indivíduo completamente sem instrução, deparei-me algumas vezes com questões que cientistas sérios considerariam altamente especulativas, mas em que esse público acredita com mais convicção do que em muitas coisas verdadeiramente conhecidas. Consideravam a imago popular do homem das cavernas fato concreto, e a vida de César e de Napoleão rumores duvidosos. É muito interessante esse capítulo, principalmente do Lewis, para quem se interessa por filosofia da ciência, porque ele vai expor a visão mais instrumentalista, como os medievais enxergavam ciência. Mas o ponto aqui, e é um livro, professor Onofre, que aí eu queria mostrar para o professor Onofre e para você também, acho que eu já falei contigo, A Verdadeira História da Ficção Científica, do Adam Robert, Adam Roberts, eu sempre confundo. Ele fala do Snow e as duas culturas do Snow, né? O livro dele, As Duas Culturas. E olha o que ele fala sobre a relação da ficção científica com a ciência, a própria atividade científica, né? Ele vai dizer dessa oposição que a cultura moderna faz entre ciência e o fazer artístico, né? Se afastando a ciência da estética, ele vai expor essa questão, mas ele escreve o seguinte: a corrente de opinião moderna, integrada a essa tradição cultural, define ciência em oposição à arte, de modo que a ciência se torna hostil à estética. Um estado de coisas lamentável para uma arte como a ficção científica, que busca explorar com exatidão a estética das premissas científicas. Tirar a ficção científica do gueto se torna parte do projeto maior de fazer sucumbir essa sinistra pseudo-distinção. Ela nos parece natural, está inscrita em nossos programas educacionais, desde os primeiros anos escolares, sendo reforçada por muitos aspectos da cultura. Mas é antes uma construção cultural do século XIX, que um estado natural das coisas. E é interessante que o Lewis ele mostra justamente quando você fala do Hanson como um leitor do H.G. Wells, né, essa visão de um universo hostil, mal, ruim, mas o Hanson tem a experiência de viver em um universo belo, né, que nessa dança cósmica. É muito interessante isso. E um aspecto muito bacana, que eu tenho me interessado, por exemplo, o Norton Fry, em Imaginação Educada, ele fala no primeiro capítulo sobre a relação de ciência e literatura. E arte, literatura como arte. Olha que interessante. A ciência parte do mundo onde temos de viver, aceitando os seus fatos e tentando explicar suas leis. A partir daí, ela move-se em direção à imaginação. Torna-se um construto mental, modelo de uma maneira possível de interpretar a experiência. E aqui é onde surge a ideia e o meu interesse por imaginação científica, que é já um conceito epistemológico em filosofia da ciência. Quanto mais longe vai nessa direção, mais tende a falar a linguagem da matemática, que é, com efeito, uma das linguagens da imaginação, tal como a literatura e a música. A arte, por sua vez, parte do mundo que construímos e não do mundo que observamos. Ela começa com a imaginação e, então, dirige-se para a experiência comum. Isto procura fazer-se tão convincente e reconhecível quanto possível, para concluir, né? É tolice ver cientistas como um pensador frio, desprovido de emoções, e o artista como um tipo mergulhado numa embriaguez emocional sem fim. Não se pode distinguir as artes das ciências pelos processos mentais realizados nelas. Ambas operam num misto de intuição, senso comum. Uma ciência e uma arte altamente desenvolvidas aproximam-se muito
no aspecto psicológico, como nos demais. Isso é muito interessante, porque a ficção científica e o que você traz sobre saber complexo, né, e toda a questão da imaginação, por exemplo, eu estou lendo o Jean-Jacques Wundenberg, ou Wundenburger, né, Educação e Imaginário dele, o imaginário, né, ele fala bastante sobre os aspectos literários, mas tem um livro, e principalmente aqui para o professor Onofre, A Razão Contraditória, Ciências e Filosofias Modernas, e o Pensamento Complexo, do mesmo autor. Eu acho que a gente pode explorar essas questões da divulgação científica, de transmitir conhecimento científico, né, ou transmitir imaginativamente, né, como o Lewis tenta fazer, uma visão de universo, uma visão de mundo, quando a gente entende justamente o que fugiu o nome, o Norton Fry coloca na Imaginação Educada, que existem muito mais confluências em vários aspectos entre ciência, né, e literatura, né? Entre ciência e o fazer artístico, no caso a literatura. Esse livro dele vai falar sobre literatura de fato. Isso é muito interessante, porque o que eu vejo na questão da divulgação científica e também nessa questão dessa galera que, por exemplo, vê um vídeo e vai, já acabou, já está liquidado, né? É a falta de uma leitura comedida, uma leitura com cuidado, né? A falta de um aprofundamento. Esses dias, por exemplo, eu vi, tem um canal chamado Física e Afins, e a menina que apresenta, a Babi, fez um vídeo para justificar o porquê Einstein era ateu. Einstein nunca falou ser ateu, entende? Einstein tinha uma visão de Deus que não cabia dentro de uma concepção religiosa institucionalizada, né? Mas no livro Como Vejo o Mundo, ele aceita um mundo metafisicamente ordenado, um mundo que pode ser, de fato, a criação das mãos de um Deus criador, né? Mas ele não se identifica a nenhuma tradição religiosa. Inclusive, tem autores que falam sobre a relação de ciência e religião na perspectiva do Einstein, a sua visão, digamos assim, sobre Deus, né? Então, o que eu percebo é que falta essa aproximação entre... falta aprofundamento. As pessoas estão muito rasas, muito vazias, estão tirando conclusões muito precipitadas, né? Pessoal, a nossa hora... David, essa ideia que você falou, porque assim, a verdade, ou então a expressão da verdade, ela foi reduzida a memes. Porque o meme é fácil de ser assimilado, né? O meme não exige muita reflexão, o meme está dado. E é pronto. E aí, claro, as redes sociais ajudam nesse processo de divulgação desse tipo de informação superficial. E aí eu acho que precisaria... Eu lembro aqui de 2 exemplos do campo da literatura de ficção e também da própria física, de autores que buscaram dar publicidade às informações científicas. O Carl Sagan e o Isaac Asimov. Uhum. Carl Sagan tem aquele livro sensacional, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que deveria ser leitura obrigatória nas nossas escolas. E o Asimov tem a Fundação. E olha que coisa interessante. Na Fundação, para quem não leu, para quem ainda não viveu também, não leu a Fundação, a Fundação fala a história de um império galáctico gigante que está fadado à destruição. Isso pela visão da psicohistória, né? O Harry Seldon, que é um psicohistoriador, ele desenvolveu essa ciência na capacidade de predizer o futuro pelas grandes massas populacionais. Então, ele consegue mais ou menos determinar o que vai acontecer a partir de grandes decisões de massas populacionais. E a previsão dele é o seguinte: o Império Galáctico vai ruir. Por que vai ruir? Porque o conhecimento do Império Galáctico ele se tornou estagnado. Ele ficou fadado à mera repetição. Então, por exemplo, tem um momento lá que um dos heróis da narrativa, né? Ele está encontrando uma energia atômica no planeta e ele está perguntando para o técnico lá, eu soube que houve uma explosão de uma energia atômica, de uma usina atômica dessa num outro planeta. O que aconteceu? Por quê? Ninguém sabe explicar.
Só que a planeta inteira foi interditado por causa disso. O que está acontecendo ali? É um processo de estagnação do conhecimento que não avança mais para nenhuma reflexão posterior. Isso é o germe da destruição daquele império. Então, eu acho que tem muito a ver com a nossa própria realidade, né? Porque a ciência não é a mera decoração dos fatos passados ou mesmo de revisionismos desses fatos, mas a ciência é essa perspectiva de tentar, de também avançar, né? de produzir coisas novas. E a capacidade de produzir coisas novas exige a imaginação. Sim. Né? Como diria lá Rubem Alves. Imaginação, intuição e criatividade são fundamentos na construção de modelos e na explicação dos fenômenos que a gente experiencia na nossa prática. Bom, Márcio, eu acho que a gente pode seguir para o nosso sorteio. Pessoal, alguém mais tem alguma questão, alguma pergunta? A conversa está boa. Se o Márcio permitir, depois eu passo contato para todo mundo. Com certeza. Vou colocar aqui meu WhatsApp meu WhatsApp de uma vez. Então beleza. Já anotem aí, galera. Quem quiser fazer pergunta, pode correr atrás aí do Márcio. Tá aí. Pessoal, eu vou passar para o João aqui os números, tá? Ele vai fazer um sorteio para a gente. Gente, João, quem não for sorteado, David, me permita aqui fazer propaganda. Quem não for sorteado e quiser um exemplar, só entrar em contato comigo. Eu tenho alguns exemplares ainda, tá? Aí fica com frete, valor de R$60, tá bom? Só entrar em contato comigo. Tá mais barato que na editora. É verdade. Pessoal, aqui tá o número, eu coloquei por ordem de entrada, tá? Na verdade, alguns entraram mais ou menos no mesmo período, a gente começou a fazer aquele papo e eu fui colocando depois por ordem de entrada. Tem uns nomes. O João vai fazer o sorteio pra gente. João, você pode fazer o sorteio aí e revelar o número? O nome da pessoa que foi escolhida? Se quiser colocar aí também. Eu vou abrir aqui a tela inteira para fazer ao vivo aí, para todo mundo ver, né? Isso. Abrindo. Tá aparecendo? Peraí. Tá aparecendo. 9, né? Aí sortearam o número. Sortearam agora. Número 4! Professor Onofre. Número 4, professor Onofre. Vai ganhar um livro. Show de bola. Professor, depois eu vou passar o seu contato, o contato do Márcio para o senhor, o seu contato. Aí vocês veem certinho como fazem, endereço e tal. Márcio, gostaria muito... Pode falar, professor Onofre. Não. Obrigado. Mas, de qualquer modo, já reserva um outro exemplar para mim aí. Tá, que eu quero dar de presente, tá? Eu não agradeço de sorteio, mas se eu adquirir um outro, tá? Depois eu te passo. Porque vai ter... Alguém vai ser presenteado. Isso. Legal, obrigado. Deixa eu ver aqui, mandaram mensagem não. Quem será o próximo palestrante? É isso que você perguntou? Tá. Bom, Márcio, mais uma vez. Fala aí, Raul. O próximo palestrante. Professor Onofre é o próximo palestrante. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de todos. Foi excelente, foi muito enriquecedor. E eu me controlei ao máximo, mas eu não consegui. Eu cedi a tentação. Não deu. Dessa vez não deu. Pessoal, eu vou finalizar aqui a nossa gravação, ok? Mais uma vez aí, Márcio, obrigado a todos. Eu vou fechar aqui, não saiu ainda. Vamos dar um tchauzinho. Tchau, galera. Abraço e até mais. Tchau, obrigadão, pessoal. Obrigado, David. Obrigado, professor Márcio. Valeu, obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez, David. Obrigado pela presença aqui, foi muito bom. E o que puder ajudar, estou à disposição.